Na rodada de conversas do projeto Voto Mais com Presidenciáveis, hoje nós batemos um papo com o Renan Santos, pré-candidato à presidência da República pelo Partido Missão, que visita também o sul do Brasil mais uma vez. Pré-candidato, obrigado mais uma vez pela oportunidade de bater um papo com a gente, com o Portal ND+, e com a NDTV Record. E eu queria antecipar já falando das suas projeções. O senhor tem trabalhado e viajado o Brasil na busca de crescer nas pesquisas. Os números estão chegando naquilo que o senhor almejava para esse primeiro momento, ainda antes da campanha de fato? Eu sempre levo em consideração o Instituto de Pesquisa, que é o que vem acertando as pesquisas mundo afora, que é o Atlas. Tenho contato aqui e ali com as fofocas sobre os trackings internos. Infelizmente, eu não sou uma campanha rica o suficiente para pagar por um tracking. Gostaria, mas o que a gente sabe, desde a última Atlas, né, uma curva de subida, que eu acho que ela vai se agravar, ela vai aumentar por conta dessa crise recente do Flávio Bolsonaro, que bateu também com um aumento muito grande que eu tive em redes sociais. Nesse instante, eu estou no meu pico de interações, engajamentos, pesquisa no Google Trends, tem um determinado site de apostas que eu não posso citar, que o Lula proibiu, que também já está me colocando acima de 10 pontos. Então, há um clima diferente no ar e eu acredito ser a pré-candidatura que vai mais se aproveitar dessa crise ética que vem passando o bolsonarismo. Bom, o senhor citou o bolsonarismo, eu queria puxar um pouco para 2018. Exatamente nas plataformas digitais, Bolsonaro se consolidou como principal líder lá em 2018. E, naturalmente, o senhor começa a tomar a frente desse processo eleitoral para 2026, principalmente diante dos jovens. Mas como que o senhor pretende fazer, ou qual a articulação que o senhor faz também para chegar na população que tem uma idade um pouco mais avançada, talvez acima dos 40, talvez a terceira idade, em especial nos interiores desse Brasil? Eu não vou alterar a estratégia. Eu acho que o Bolsonaro, quando começou, ele também cresceu primeiro entre os mais jovens, ele não alterou a estratégia dele, e aí ele cresceu entre os mais velhos. Haverá um momento que eu vou anunciar minha equipe. É uma equipe que ela vai ter pessoas de idades diferentes. Mas eu vou fazer esse anúncio que vai consolidar a ideia de que eu tenho um time muito bom, e eu já tenho esse time. Meu time é maravilhoso. É o time que faz mais com menos hoje. E isso vai ser apresentado e essas pessoas vão poder confiar, as pessoas mais velhas, que um cara que para muitos ele é controverso, ele tem capacidade de gestão. E eu acho que isso vai acontecer no momento certo. Eu não quero assodar, né? Eu quero fazer coisas de maneira acelerada, assodada. O processo ele segue um fluxo. O fluxo agora é, primeiro, ter a base mais engajada de todas. Claramente eu já tenho, e as pesquisas sobre atividade digital já demonstram isso. A segunda etapa é essa base digital engajada começar a convencer. A última pesquisa Atlas, ela comprovou isso. Ela mostrou que eu comecei a crescer no público de 25 a 35. E também houve um pequeno crescimento já do de 35 a 44. Nesses dois, houve um crescimento das mulheres. Então, que até havia sido uma pergunta que havia sido feita em outras entrevistas, este processo ele está indo. E ele está indo na velocidade que precisa ir. A gente precisa entender uma coisa. As pessoas mais velhas, elas estão, em geral, mais presas àquilo que a gente chama de polarização. E as mulheres, elas tendem, tirando a mulher mais jovem, que é mais politizada, elas tendem a formar seu voto mais tarde. Então, confia no processo. A gente não precisa ser assodado. Quem a gente precisava captar antes, a gente captou. E captou muito bem. Entre os mais jovens, inclusive, as sondagens recentes vão trazer agora para todo mundo, que eu tô com algumas informações de quem está captando pesquisa, que entre os mais jovens eu passei o Flávio. E aí essa crise dele, né, vai me beneficiar. Vamos falar dessa crise de Flávio Bolsonaro. O senhor foi muito contundente em suas críticas em relação a esse episódio envolvendo ele e Daniel Worcaro com o vazamento do áudio. O senhor acredita que ainda é sustentável a pré-candidatura de Flávio Bolsonaro? O senhor acredita ainda que ele pode alcançar bons números? Ou o senhor já vislumbra aí uma derrocada ou uma possível desistência? Qual é a sua leitura desse cenário? Eu acho que a situação do Flávio, ela subiu no telhado. Porque assim, eu acho que até... Se ficar demonstrado assim, como já está demonstrando, que aquele dinheiro do filme foi para alimentar a vida pessoal e pré-campanha deles, e tá claro, hoje já foi demonstrado que a casa no Texas do Eduardo Bolsonaro, que é uma mansão, foi comprada com o dinheiro do filme, então as pessoas vão perceber, ok, uma família de corruptos, como eu avisava há anos. O Zema não avisou, o Caiado não avisou, muito pelo contrário, puxaram o saco o processo inteiro. Isso já vai se demonstrar, assim, numa perda de voto urbano, um voto que era constado com o bolsonarismo, na ideia de que eles não são corruptos como o PT, e as pesquisas vão mostrar que no segundo turno o Flávio vai perder pro Lula. Houve um vazamento de um tracking que a CNN divulgou, que mostra que o Lula abriu 7 pontos pro Flávio no segundo turno. Aí o voto útil sai do Flávio, porque as pessoas vão entender, se eu votar no Flávio, o Flávio vai perder. Eu creio que, mesmo com tudo isso, mesmo com todos os escândalos, o Flávio não tem menos de 20%. Não há menos de 20% do Flávio em nenhuma hipótese. E aí o pré-candidato que vai derrotar o Flávio vai precisar ultrapassar essa barreira dos 20% até as urnas. E isso vai estar com um outro tipo de eleitorado, que não é um eleitorado tão mais velho,
e estão presos no bolsonarismo. Não é um eleitorado radical do ponto de vista ideológico, é um eleitorado radical na paixão deles pelos Bolsonaro. Eles vão estar tão alienados, acreditando tanto nas mentiras dos Bolsonaros, que eles vão para a urna votar 22, mesmo numa hipótese de que, assim, tá claro que o Flávio não tem chance nenhuma. Agora, olhando todo esse cenário, o senhor também vai buscar uma parcela do eleitorado que já está desanimada com a pré-candidatura de Flávio Bolsonaro. O senhor já cogitava também conquistar uma parte dessa parcela desse eleitorado? Ou, de fato, é algo também natural que o senhor vislumbra daqui para frente? Não, sempre eu cogitava. De qualquer forma isso ia acontecer. Na verdade, já era esperado que o escândalo do Banco Master fosse cair no colo do Flávio em algum momento e o do INSS. Então, não estão comentando, as baterias que o PT tinha guardadas para tirar no Flávio continham o escândalo do INSS. Então, agora é só o início das desventuras do Flávio. Talvez seja mortal já essa primeira saraivada de tiros que ele está tomando, mas ainda tem mais coisa para vir. Eu sabia, naturalmente iria crescer. A dúvida a pessoa vai captar o voto desiludido do Flávio indo para um puxa-saco como Caiado, ou um puxa-saco como Zema, ou para alguém que avisa, ele é corrupto, ele sempre foi corrupto e ele te enganou. Tem pessoas que talvez falem assim, não, eu quero me iludir, vou tomar uma segunda pílula de ilusão. E pode cair ali neles. Mas isso não é tão óbvio. Porque o Zema e o Caiado, para fazerem isso, eles vão ter que em algum momento mostrar que eles discordam do Flávio. E ao fazer isso, eles perdem seguidores, eles perdem apoio. O Zema fez um vídeo atacando o Flávio, muito frouxo o vídeo. E ele perdeu milhares de seguidores e ele recuou. Ele sumiu das redes sociais. Não vai dar para crescer fugindo. Né? Para você enfrentar o problema, você tem que ir de cara. Eu sou o único que tá fazendo isso. Eu tô avisando o Flávio é ladrão, o Flávio é bandido, ao mesmo tempo que eu aviso do PT. Hoje mesmo, na data da entrevista, eu gravei explicando qual é o envolvimento do PT no Basta. E enquanto falo do Flávio, essa liberdade de ação os outros não têm. Agora, a gente falando de um cenário como esse, o senhor também tem incomodado seus adversários políticos, mesmo ele tendo percentuais muitas vezes superiores aos seus. O exemplo mais prático dessa semana é a possibilidade de Flávio Bolsonaro não participar de um debate que o senhor esteja presente. Como é que o senhor faz essa leitura? O senhor acredita que o senhor ameaça Flávio Bolsonaro e que oferece um risco também ao pré-candidato à reeleição presidente Lula? Sim. Por quê? Sim, porque eu sou melhor que eles e eu não tô aqui fazendo marketing. Eu sou melhor mesmo, eu sou mais inteligente, eu falo melhor, eu consigo articular melhor as ideias. E se me botarem uma câmera numa televisão para as pessoas compararem, coitado, o Lula, além de um sujeito equivocado, com um passado complicado, ele é um senil. O Lula tem uma causa de repouso, com todo respeito. A Janja já é a cuidadora dele, então põe ele lá. O Flávio, ele mesmo falou, tenho medo. Porque o Flávio, você não consegue estabelecer nenhum termo de comparação. Veja, o Flávio estava fazendo aulas de debate para poder enfrentar o Lula, que é senil. Então o Flávio não consegue enfrentar um senhor com mais de 80 anos. Eu tenho 42 anos e sou bem mais capaz que o Flávio. Então, ter uma câmera com uma televisão na frente, com milhões de pessoas assistindo, será um desastre para eles. Só que as emissoras de televisão, elas vão convocar. Eu já recebi convites das emissoras, porque naturalmente eu sou um candidato, um pré-candidato que está pautando boa parte dos debates da eleição. Seria muito feio eles não chamarem. Então, por mais que o Flávio esteja reclamando, eu não acho que isso vai ter efeito nenhum. Agora, abre-se também a discussão sobre a CPI do Banco Master. Você não acredita que ela vai sair do papel, vai funcionar e, de fato, vai trazer algum resultado para a população brasileira? Ou vai ficar só no debate político pré-eleitoral? Eu acho que uma CPI, todo mundo comenta, né? Toda CPI, você sabe como começa, mas não sabe como termina. Uma do Banco Master, então, com os envolvidos, pelo amor de Deus, era problemática para todo mundo, do STF ao bolsonarismo, do PT ao Centrão. Eles estão fazendo ali o jogo de cena. Porque percebam, os bolsonaristas, os deputados, é isso aí, eu quero a CPI do Banco Master. O Flávio também, eu quero. Ele quer? Ele não quer. Óbvio que não quer. O PT também. Se mexer numa CPI do Banco Master, vão pegar o envolvimento do Rui Costa, do Jacques Wagner, o Augusto Lima. Eles querem. O PT está numa gigantesca operação abafa para não pegarem a ala do PT da Bahia no escândalo do Master. Então, naturalmente, uma situação que é ruim para todo mundo. O Alcolumbre não quer. Então é mais fácil eles fazerem o clássico. Qual é o clássico? Joga pro Centrão e pro STF resolver. Centrão e STF, eles não têm dano de imagem. Não existe dano de imagem para eles. Um não precisa de voto para ganhar eleição e o outro compra o voto do eleitor, que é o Centrão. Então, para eles está tudo bem, eles resolvem, só que aí a moeda deles no jogo encarece. Então é isso. Quando a gente tem uma direita que é corrupta, o Centrão e o STF ficam mais poderosos.